Olá, sejam bem-vindos ao Projetalks, o podcast da Projetual. Eu sou a Milena Mancini, sou consultora de marketing, diretora aqui da agência desde 2003 e hoje eu vou falar sobre um tema que eu adoro, que é o empreendedorismo feminino, junto com a minha amiga, agora amiga, que bom, né? Sim. Começou com networking, a gente foi se aproximando por identificação. Luciana Burco, maravilhosa, obrigada por você ter Ai, vindo. eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui. Lu, para quem não te conhece, eu vou ler tua mini bio, que é um luxo, um arraso. Mas aí Vamos lá. depois tu, né, fica à vontade para te apresentar melhor. Inclusive tem algo quando tu te apresenta que eu acho lindo, eu já conto o que é, mas vamos lá. Tá bom. Para quem não conhece, Luciana Burco é mãe, esposa, farmacêutica e advogada, empresária há mais de 30 anos no ramo de indústria e comércio e atualmente atua como estrategista de marca pessoal com o programa Fluir. É professora da Escola Conquer, mentora e palestrante, presidente da Câmara da Mulher Empreendedora do Sistema Fecomércio e conselheira da Câmara Brasileira das Mulheres Empreendedoras do Comércio, CBMEC, né? Uhum. É consultora da Comissão de Gestão e Empreendedorismo da OAB Paraná. Ai, que luxo! Sabe o que eu aprendi contigo? Eu acho lindo quando tu vai te apresentar, que tu diz, eu estou... Sim. presidente, nananá. Sim. Isso já fala tanto sobre você. Eu sempre digo, são fases, São né? sim. Naquele momento eu estou ali. Espero poder passar toda essa bagagem, todas as instituições para outras mulheres para continuar o legado aí. Não, é que isso é lindo, porque tu sabe, né? No nosso mundinho de egos, né? As Sim. pessoas, às vezes, quando estão numa instituição como a Fecomércio, por exemplo, muito grande, muito poderosa, enfim, se apoiam no cargo, né? E acham que Sim. são aquela posição. Então, desde a primeira vez que eu te vi te apresentar, isso me chamou a atenção. E contando só um pouquinho para o pessoal, né, Lu? A gente se conheceu em 2020, em plena pandemia. Em plena se conheceu pandemia. só virtualmente durante algumas reuniões, né? Sim. Por causa do NIVE, que era o Núcleo de Inteligência do Varejo, né? Já falei sobre o NIVE, assim, brevemente, quando eu conversei com o Fábio Calil, né? Que também conheci lá, ou seja, foi um projeto de pandemia, o projeto agora não existe mais, mas que nos trouxe um networking tão bacana, né? Sem dúvida, conexões maravilhosas. Conexões maravilhosas. Eu digo que a pandemia foi muito difícil, mas eu consegui fazer conexões incríveis que permaneceram até um momento bem bacana. Até o teu trabalho como, só, né, ainda te apresentando um pouco, o teu trabalho como estrategista de marca pessoal, ele não amadureceu ou se desenvolveu na pandemia? Desde 2015 eu trabalho a minha marca pessoal, Tá. inicialmente de uma forma muito intuitiva, Uhum. mas aos poucos fui estudando, né? Luciana, como é que você consegue fazer isso? De que maneira você consegue chegar em tal lugar? Como é que você conseguiu conhecer tal pessoa? Então, comecei a trabalhar um pouquinho mais essa questão mais técnica e chegou em 2020, depois eu também já tinha feito alguns cursos, estava dentro da Conquer, né? Já dava aula de oratória na Conquer. E aí, em 2020, o que aconteceu? Eu vi uma oportunidade de mercado, na realidade. As mulheres vieram até mim me solicitando, Lu, por favor, como é que você faz? Como é que eu posso me posicionar? Como que eu posso fazer um vídeo? De que maneira eu me coloco nas redes sociais? E aí eu vi, poxa, vou montar grupos de marca pessoal, trazendo muito da a minha expertise, mas principalmente da experiência de vida ao longo do tempo. Porque de 2015 para cá. Desculpa, primeiro tu desenvolveu para ti, né? Exato, não era um negócio. Tu estava estudando para tu fortalecer a tua marca pessoal. Isso, exatamente. E aí, por ser referência para outras mulheres, enfim, até acredito que nesse caso a Câmara a Câmara da Mulher Empreendedora deve ter te posto em contato com muitas mulheres e daí, na pandemia, elas
Pedir essa ajuda, assim. A gente acaba se tornando, querendo ou não, uma referência, né? E estar à frente de um grupo de mulheres poxa, é aquela pessoa que eu tenho que pedir um conselho. E além da Câmara da Mulher, eu sempre digo que isso que é bacana aqui em Curitiba, existem outros grupos de empreendedorismo feminino. E a minha intenção sempre foi se conectar a esses grupos e trazer esses grupos para próximo. Sim. Então, isso ampliou ainda mais a minha rede de contato, fazer parte de algumas associações comerciais, prestigiar uma pessoa aqui ou acolá, fez toda a diferença para que aí na pandemia eu tivesse poxa vida, uma legião de pessoas atrás de uma liberação de um crédito, ou de um apoio, de um ombro amigo, que seja, e aí que entrou também a questão da marca pessoal. Aí tu fez uma certificação internacional, né? Sim. Fiz a certificação internacional em personal branding. Então, isso me trouxe ainda mais bagagem para poder conduzir, né? Essa questão também da virada de chave da minha vida veio muito com a questão do autoconhecimento, que eu acho que é fundamental. Então, fez todo sentido para mim, essa trajetória fez muito sentido, foi no momento certo. E vai acontecendo naturalmente. Naturalmente. Lu, fala um pouquinho, para quem não conhece a Câmara da Mulher Empreendedora, fala um pouquinho sobre o que é, né, esse movimento, vamos chamar assim, porque daí vai fazer sentido as pessoas entenderem por que você tem, porque todo mundo vê, inclusive eu, te vê com essa propriedade de falar sobre empreendedorismo feminino, né, porque você está totalmente imersa nisso, isso é teu dia a dia, isso não é só objeto de estudo teu, isso é tua vivência, né, você está todo dia com a pequena empreendedora, sejam tuas clientes, sejam tuas parceiras, sejam, enfim. Então, fala um pouquinho da Câmara da Mulher, porque é um trabalho lindo, né? Sim. Na verdade, tudo começou em 2015, quando, justamente por uma questão de autoconhecimento, eu resolvi levantar essa bandeira do empreendedorismo feminino. Tá. Eu achava que, ali naquele momento, eu poderia contribuir de alguma maneira. Porque então, ali tu era empresária de indústria, exatamente. Né? E aí eu permeei por vários desses movimentos e acabei caindo ali na Câmara da Mulher. Então, a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócio, ela existe desde 2006. Está dentro de uma instituição, que é a Federação do Comércio, SESC, Senac Paraná, e quem idealizou tudo isso foi o atual presidente da FEComércio e vice-governador, Darcy Piana, que lá em 2006 ele teve foi bastante visionário, eu digo, Sim, né? Porque é um momento que ainda o empreendedorismo feminino não era essa pauta que é hoje. Exatamente. Então, desde lá foram se criando aqui no estado do Paraná, são 22 câmaras no estado. Eu estou como presidente aqui de Curitiba, região metropolitana. Somos aí em torno de 800 mulheres filiadas à Câmara da Mulher. E o nosso grande objetivo é fortalecer o empreendedorismo feminino. Como? De que maneira? A gente promove esses eventos de networking, divulgação para parcerias, de capacitação, de qualificação. Então, é todo um ambiente ali, eu digo que é um microecossistema para criar negócios, para criar conexões. E gratuitamente, né, gratuito. Lu? Isso. Tem gente que me pergunta, a Câmara da Mulher, quanto tem que pagar? Não tem que pagar, né? Isso que é bacana, é acessível desde a micro ali, que está começando, às vezes usa um talento que tem para empreender, para ter uma fonte de renda, independência financeira, já vamos falar sobre isso. Sim. Isso que é lindo, né? E até vamos aproveitar aqui, porque tu até falou que a ideia da Câmara é unir-se a outros ecossistemas, né? Então temos aí, eu e tu fazemos parte do Empreendedora Curitibana também. Sim. É um movimento que merece todo o nosso carinho. Esse ano de 2023 a gente está em ano de premiação. Então, qual é o objetivo, né, Lu, da premiação? Dar visibilidade para essas mulheres, porque quando você joga luz num negócio, fica mais fácil para elas não só fazer negócios, fazer parcerias, conseguir crédito,
né? E nos anos, o prêmio é bianual, pessoal que não sabe, mas nos anos que não tem prêmio, tem igual as capacitações, né? Então, eu acho que essa união entre os sistemas e associações e instituições só fortalece, porque não há realmente quem vive o dia a dia sabe, não tem nenhum tipo de conflito ou concorrência, é sempre o soma, né? Uma Exatamente. prestigia o evento da outra, e isso é muito bonito, porque até a minha geração é uma geração de mulheres criadas ou treinadas para competição, né? E o que a gente quer, penso, é quebrar isso, né? É uma valorizar a outra e tudo mais. Então, o trabalho que vocês fazem E exatamente, a gente cria esse ambiente favorável para tirar um pouquinho de lado essa questão da competição, que existe, certamente, mas para unir, para criar realmente ali dentro da Câmara, no caso, a gente criar uma amizade, criar uma família, onde cada uma possa auxiliar e deixar a outra brilhar, brilhar no momento certo, mas principalmente deixar as outras brilharem. Até porque, Lu, eu li em algum material do Empreendedora Curitibana, era um estudo mesmo, não é um achismo, de que o desincentivo, vamos dizer assim, normalmente ele está dentro de casa, né? Então, a mulher, ela é desanimada ou desincentivada a empreender pela família, pelas pessoas mais próximas. Então, por exemplo, nos eventos da Câmara que eu já fui como empreendedora, como participante, a gente vê esse acolhimento mesmo, né? Então, ali naqueles grupos, às vezes também as mulheres que estão iniciando, elas encontram esse incentivo que às vezes não tem dentro de casa, né? Sim, e força, e ver que as dores são as mesmas, Mútuas, os problemas são os mesmos, ela não está sozinha. O empreendedorismo por si só já difícil. é muito solitário, né? E normalmente dentro da Câmara são micro, pequenas empresas. Então não tem assim um time, uma equipe gigantesca. Então elas sentirem que aquilo realmente não está acontecendo somente comigo. Claro. Né? Tem outras mulheres na mesma situação e a gente sente, tem vários relatos de mulheres dizendo assim, você tá maluca, ou por parte de pai e mãe, ou até do companheiro. Você tá maluca, vai largar esse emprego, você trabalha numa multinacional, você tem estabilidade aqui, acolá. Não, mas eu não quero. Não é algo que me faz feliz nesse momento, né? Ou não me faz feliz, não me faz mais feliz, claro, né? E até deixa eu, antes que eu atropele todo o conteúdo, né? Fale um pouquinho, então, poxa, só na Câmara são 800 afiliados, né? Fora quando tu faz os intercâmbios entre as câmaras de outras regionais, né? Por regionais aqui no Paraná, não é isso? Sim, cidades. E aí tem um grande evento que são todas... Nossa, gente, é uma mulher... Quantas mil mulheres tem no evento? Então, é muita mulher. São 1.500, a gente reúne as 22 câmaras e é muito bacana. É um momento, assim, de realmente a gente comemorar todo o trabalho, né? Porque é um trabalho totalmente voluntário de todas. Sim. Presidente, vice-diretora, é um trabalho totalmente voluntário. Então, é realmente ali para fechar ou para começar o ano com o pé direito, todo mundo junto, com o mesmo espírito. Mas o evento anual são 1.500, porque vocês só abrem 1.500 vagas. Sim, porque vocês senão... 5.000 vai ter 5.000. Com certeza absoluta. Então, nessa pluralidade que você vivencia, né? O que tu pode pensar como essa realidade de empreendedorismo feminino? Assim, quais fatores se repetem com frequência? Eu acho que a mulher está ganhando bastante espaço. No entanto, todavia... Contudo... ainda existe o empreendedorismo por uma necessidade. Então, seja uma necessidade porque não está encontrando uma possibilidade dentro do mercado de trabalho, ou porque teve filho, quer conciliar a vida profissional e pessoal e no trabalho não vê um ambiente adequado para conseguir dar conta de tudo. Então, o grande problema é
empreender por necessidade, Exato. hoje em dia, né? O ideal é você encontrar aquela oportunidade, poxa vida, é aqui que eu vou colocar o meu sonho, meu dinheiro, enfim. Então, daí o que acontece? Essa vida empreendedora se torna um pouco mais curta, Claro. ou muito mais Penosa. custosa, penosa, porque ela não está preparada para. Né? Além disso, eu vejo que um aspecto muito presente nas mulheres é que elas não acreditam ser capazes, ou muito mais, às vezes elas não têm uma mentalidade empreendedora, elas não se enxergam como empreendedoras, como empresárias. Não, mas eu só Aquele vendo... lugar não é para mim. Não é. Não, eu só vendo aqui alguns itens e tal. Não, mas você está realizando algo. Tu já Você não tá viu empreendendo. elas depreciarem o próprio Sim. produto? Essa coisinha, o Não, chaveirinho. mas é uma coisa simples. Elas mesmas. Então, essa mentalidade também a gente tem que trabalhar de que não. Ela tem possibilidade de se inscrever, por exemplo, dentro de um No prêmio prêmio, Empreendedora Curitibana. Claro. Né? Que, não, mas eu faço aqui. Mas por que não? Claro. Né? E que eu digo que o processo é muito bacana, né? Para a gente poder reanalisar até o nosso modelo de negócio, Sim. enfim. Outra questão que eu acho que a mulher tem de dificuldade, digamos assim, né? Quando ela se posiciona, porque primeiro ela quer uma liberdade financeira. Certo. Né? Então, por uma necessidade, vai lá em busca da liberdade financeira. Depois é para ganhar um pouco mais, para ganhar um extra. Então, saber que mesmo que seja um plano B, que ele seja muito bem estruturado. Certo. Que o plano B pode ser o plano A. Pode E se normalmente acontece isso, né? A mulher está ali no corporativo, está realizando algo, mas começando já a implantar uma empresa, uma ideia, e isso é bem bacana, né? Porque acaba se tornando esse plano A. Então, existem aí algumas questões muito inerentes à mulher. Né? A questão da própria maternidade. Né? Quando a gente fala da mulher empreendedora por questão de necessidade pela família, muitas vezes ela se depara até com questões assim, de falta de tempo. Não, mas eu vou ter flexibilidade, e vai ter que trabalhar muito mais. Vai verdade. Se dedicar muito mais. Então, eu digo assim que não dá para romantizar a questão do empreendedorismo. Sim, concordo. É muito bacana, a gente se sente, tem algo que eu prezo muito, eu acho que é um valor meu pessoal, essa questão da liberdade. Quando você empreende, você se liberta. Certo. Porque você é dona do teu caminho. Claro. E isso é muito bacana. No entanto... Com grandes poderes surgem grandes responsabilidades. Exatamente. Vem muita coisa por trás. Eu falo assim que justamente, né, Lu, se romantiza hoje muito o empreendedorismo e se vende a ideia de que todo mundo tem que empreender. Exato. Né? Até estava conversando com os professores de graduação e eles estavam falando isso, que os alunos veem simplesmente como se todo mundo tivesse que empreender. E eu falo assim, sem demérito algum para quem não empreende. Eu só digo assim, o empreendedorismo não é para todo mundo. Não. E isso não quer dizer que é para os bons. Não, quer dizer que é para um perfil de pessoas. E assim como ser, sei lá, executivo é para algumas pessoas, ser gerente é para algumas pessoas, ser empreendedor também. O problema é esse cenário que a gente vive, pelo menos nesse momento, em que a maior parte do empreendedorismo justamente vem de encontro com o que tu falou, ele surge da necessidade, não da oportunidade. Quando você fala de empreendedorismo de oportunidade, você está falando de planejamento de negócio, você está falando de um estudo mínimo ali de mercado, de retorno, de nananana. Quando você fala do empreendedorismo de necessidade, elas estão trocando pneu com um veículo em movimento. Exatamente. Né? E o grande valor que eu vejo nas instituições e nos programas, seja o Programa Empreendedora Curitibana, seja na Câmara da Mulher, é justamente as capacitações que vocês promovem, sabe? Isso, para mim, supera até qualquer outro benefício que possa existir. Porque essas mulheres que empreendem, assim,
no susto, poxa, como é que você vai querer que ela tenha pensado numa gestão financeira, num marketing digital, né? Muitas vezes elas têm ali uma formação básica, ou elas nem têm, elas às vezes têm só não, desculpa, às vezes elas têm um talento que se transforma em negócio. Então, assim, não tem como esperar que elas estejam prontas para serem empresárias, né? Sim. Então, esse papel de vocês, eu acho assim. Creio que o principal é capacitação, qualificação. Principal, porque às vezes ela tem a parte técnica muito forte, ou ela vende um produto que tem uma qualidade bacana, que hoje tudo é o mínimo. É o mínimo. Para você sobreviver verdade. Nesse mercado tão competitivo, a gente tem que ter ali o mínimo. E aí é que vem essas outras capacidades que vão te diferenciar. E às vezes não são coisas mirabolantes, inovadoras, total, que precisa sair totalmente da caixa. Não, às vezes é fazer muito bem feito o arroz com feijão. Exatamente. Fazer muito bem feito. O que eu vejo, assim, que as instituições estão muito preocupadas, e mesmo a própria prefeitura com o Programa Empreendedora Curitibana, é exatamente trazer essa consciência de que a gente tem pontos fortes e pontos a serem desenvolvidos. Trabalhados. E esses a serem desenvolvidos, elas vão encontrar em diversos locais, em diversas cidades, e mesmo no próprio digital, né, condições de aprimorar. Né? Tem que aprimorar. Juntamente a isso, vêm as políticas públicas também, porque são importantes. Com certeza. Hoje o Brasil está em 7º lugar em termos de empreendedorismo feminino. Nós somos quase metade dos empreendedores do Brasil. Verdade. Né? Dentro das empreendedoras, 9,6 milhões, 47% são mulheres negras. Então, aí também tem um outro aspecto a ser desenvolvido. Claro. Então, são várias questões que vão se colocando, né, uma à frente da outra, mas que são importantes a gente trabalhar. E esse movimento, essa pauta tão importante que é o empreendedorismo feminino, é ainda fundamental, porque tem muita coisa para crescer. Eu te dou um exemplo assim prático. Né? A mulher vai pedir crédito no banco. Os juros é maior. Ela normalmente aí tem 13 mil, ela consegue de 13 mil a menos num crédito pequeno do que o homem. Exato. E ela paga melhor do que o homem. O que está acontecendo nesse Isso fluxo? é estudo, né, Lu? Isso Sim. não é coisas que nós estamos falando. Não. Até porque a gente tem um discurso muito alinhado nessa questão do feminismo, vamos chamar, ou do empreendedorismo feminino, ou sei lá, que é o não vitimismo, né? Exato. Então, a gente vê que a mulher é protagonista tanto quanto, mas assim, se tu vai olhar dados... Sim. Pela cultura, né, do país que a gente vive, então por que dar menos crédito para um negócio liderado por uma mulher? Exatamente. Né? E a gente vê aí nesse interim também a questão do próprio relacionamento com a mulher, né? Então o fornecedor vir, mas você que vai me atender? Exatamente. Mas o teu marido não está aí? Exatamente. Então são questões, são barreiras ainda que a gente culturais. Tem que quebrar. E nós estamos nesse meio, né? Do antes, nós estamos no durante e depois. Eu concordo. Então por isso que tem que ser uma fala ainda um pouco mais firme, mais consistente. Por quê? Porque esse é o momento da virada. Nós somos a transição, né? Exatamente. Então, a gente tem que subir um pouquinho o tom para depois a coisa equilibrar. E a gente não vai falar mais sobre isso. A primeira mulher que assume o comando, a primeira mulher... Então, quer dizer... Isso aí tá cada vez mais constante. Sim. Vai chegar um momento que a gente não vai normalizar. Dizer que é a primeira, que é isso, que é aquilo. Né? Porque vai normalizar. Então, é o todo. Eu vejo isso como um todo. Né? Tá, bom, Lu, a gente falou um pouquinho da realidade, falou um pouquinho até das características, né? Não sei se tu quer acrescentar as características em geral da mulher empreendedora.
Até eu mesma me interromper e vou falar uma. Eu vejo uma dificuldade, elas têm vergonha de vender, né? Sim, Agora sim. que a gente estava falando, eu lembrei de algumas mentorias que eu fiz para o empreendedora, que o produto era lindo, uma qualidade maravilhosa. Aí você entrava nas redes sociais, que é o primeiro canal, né, que elas têm assim mais acesso para poder chegar no público, e elas têm uma vergonha de falar do próprio produto, né? É. E isso vem da onde? Daí vem Da criação. aquele percentual, 10% apenas acredita que tem habilidade para conduzir um negócio, apesar Ah, de ser empreendedora. Apenas 10%. A tal famosa síndrome da impostora. A pessoa tem toda a hum. qualificação, mas ela não acredita no potencial dela. E como tu acha que a E gente pode é ajudar? autoconhecimento, é autodesenvolvimento, autodescoberta. A partir do momento que eu estou confiante, eu na minha pele de empreendedora, Uhum, eu confiante, sabendo das minhas habilidades, dos meus potenciais, uhum, a chave vira automaticamente. uhum. Eu vejo assim, a falta de habilidade em venda é uma insegurança. É Tá. uma insegurança. Na comunicação, na exposição, poxa, mas eu não sei, eu não tenho certeza. Então, Aprovação, a né? aprovação, a questão do julgamento. Nossa, na época da Tá. pandemia, ai, não vou fazer vídeo, eu não vou aparecer porque eu tenho vergonha. Por que vão falar de mim? Eu falei, olha, ninguém paga os teus boletos. Vai É, lá e utiliza esse canal como um canal de venda que vai ser claro. interessante para você. Então, eu vejo assim, no momento de desenvolver, Uhum. o autoconhecimento é fundamental, porque traz a potência à tona, traz a essência à tona. E quando a gente está apropriado, quando a gente está apropriado daquilo que a gente é, do que a gente acredita, nossos valores, nossa missão, aonde a gente quer chegar com muita clareza, É. flui, Aham. flui. Você se empodera, usando uma palavra que Sim, tá na sim. moda. Aí Mas se tu tem. sabe quem tu é e onde tu quer chegar e a tua verdade, vai. Aí o que que você tem que fazer? É a comunicação. Você vai Uhum, ter ali alguns gatilhos de venda, as técnicas de venda, mas uhum, a essência, a potência está ali. Então você fala com tanta segurança, fala, nossa, eu tenho que fechar o contrato com a Milena. uhum, Porque ela está me vendo, tá me contando ali a história, está me vendendo aquele produto, uhum. a empresa, a própria marca pessoal dela, uma forma tão efetiva que eu falo, poxa Passa vida, credibilidade. credibilidade e confiança. Então, tudo permeia essa questão do autoconhecimento. É Uhum. fundamental. Porque temos algumas habilidades, características nossas, Tá, né, da mulher, que é tá. mais empatia, a escuta um pouco mais ativa, essa questão da harmonização do ambiente, a criatividade. Então, tem coisas aqui, Detalhismo, talvez. detalhismo, essa questão da organização Uhum. né? Puxa, vou combinar aqui o laranja e o roxo com todos, né? Todo o Uma empresa. ambiente, o cenário. Então, é uma coisa um pouco mais Aham, do olhar aham, feminino, né? aham. Então, a gente trazer essas questões, que eu acho que engrandece a empresa, Claro. né? E quando existem aí equipes, e quando você exige uma certa liderança ali, Uhum, também é importante. Então, existem algumas habilidades, digamos, inerentes, né, do uhum, feminino. uhum. E aí você traz as outras, vai captando as outras para criar. E a gente não fala em criar, né? Porque todas nós somos uma marca pessoal desde o momento que a gente inicia a nossa trajetória Uhum. nessa vida, a gente vai imprimindo nossas marcas pessoais, né? Qual que é o brinquedo que eu gostava, qual que era a cor que eu mais usava, como que era o cabelo, como era isso, como eu me expressava, como eu era na escola, enfim, aonde eu sentava na turma. Então, tudo isso são Uhum. impressões que a gente vai jogando no mundo e o mundo vai nos entendendo de acordo com essas impressões. No momento que a Uhum. gente trabalha todas as nossas habilidades, a gente coloca para fora ali, estrategicamente, intencionalmente, a Aham. nossa marca pessoal, sem criar nenhum personagem nem Exato. nada, mas trazendo essas potências, habilidades, tudo flui muito melhor, porque como você mesmo disse, a credibilidade, a confiança é muito, muito maior. Então, eu digo que você tem que empreender. Até hoje de manhã eu estive numa outra
numa outra palestra, e eu falei que precisa empreender, sim, a sua marca corporativa, mas empreenda também a sua marca pessoal. Invista nela, invista nesse o principal ativo. Nosso nome e o nosso sobrenome. Sim. Não, tu usou duas coisas perfeitas, assim, pra gente pegar como gancho. Primeiro, eu vou começar da segunda, da última fala, que fica mais fácil. A gente, quando fala de marca pessoal, a gente não tá falando só do intraempreendedorismo, né? Da mulher que vai prestar serviço ou que vai usar o seu próprio nome como tal, fulana de tal advogada ou fulana de tal mentora. Marca pessoal é o que tu acabou de falar, ou seja, por trás da Projetual existe a Milena. Então, eu tenho que trabalhar a Projetual, mas eu também, como indivíduo, né, tô através da minha vestimenta, da forma como eu me comunico e etc., imprimindo a minha marca pessoal. Né? Então, primeiro eu queria desconstruir isso, que essa ajuda da marca pessoal não é só para quem quer fazer o próprio nome enquanto negócio, né? Não é apenas para o profissional liberal e autônomo que leva o sobrenome ali como marca também corporativa, mas aqueles que são empreendedores, né? Porque por trás da empresa existe um nome, existe uma pessoa. E já está bem clichê, né? A gente tem que humanizar as empresas e profissionalizar as pessoas. Já se bateu muito nisso, mas a realidade é essa. A pessoa conhecer a tua história, como que é Projetual hoje. Projetual chegou até esse momento, né? É porque a Milena deu o start, iniciou, deu o primeiro passo. Como que foi isso? E muitas pessoas se identificam. Aí vem a questão da conexão, a identificação. Puxa vida, que legal, uma mulher que há 20 anos atrás teve essa ousadia de fazer assim, assim, assado. Aí, puxa, me conectei. Aí são os mesmos valores. E marca pessoal desde um posicionamento, numa postura, por exemplo, eu levanto a bandeira do empreendedorismo feminino, deixo isso muito claro. Em todos os ambientes, independentemente se eu vou falar sobre a minha expertise, o meu trabalho, eu falo sobre empreendedorismo feminino. Então, isso marca muito. É a Luciana que levanta essa bandeira. Então, é questão de posicionamento, o tom de voz, a comunicação, a maneira como essa questão do próprio marketing pessoal, né, que não é uma autopromoção, mas é simplesmente você estar em determinados locais e se encontrar com determinadas pessoas que são interessantes para o teu convívio, para a tua rede de apoio, ou, quiçá, para uma futura parceria, né, quando a gente pensa em network. Então, são várias. A gente fala em marca pessoal, além da imagem externa, vem muito mais a essência, o interno para fora. A comunicação verbal e não verbal, né? Exato. E até eu disse que eu ia falar duas coisas, e a segunda era justamente essa, sobre o que é uma marca pessoal, porque tu já, agora mesmo, tu respondeu. Porque eu ia te dizer assim, Lu, eu imagino que algumas pessoas que estão nos assistindo, quando a gente fala que você ajuda ou mentora, né, na estratégia de marca pessoal, será que as pessoas estão pensando em logomarca? Né? Porque tudo bem, as pessoas não precisam saber os termos todos, né? Então, só para a gente desconstruir que marca pessoal não é uma logo com teu nome. Mas aí você já explicou tudo, né? Que a marca pessoal é como eu me comunico, como eu me apresento, com quem eu tenho interesse de conversar, fazer negócio, enfim, para realizar o meu propósito, né? E fora o que a gente já comentou, voltando ali para o cenário do empreendedorismo feminino, né? Fora o que a gente já comentou, deixa eu recapitular aqui: acesso ao crédito, apoio no núcleo familiar, dificuldade muitas vezes em se vender, né? Ou vender o próprio produto. Você vê alguns outros desafios, assim, que o empreendedorismo feminino ainda tem que ultrapassar? A gente tem ainda alguns desafios, como essa questão do posicionamento, né, das pessoas ainda terem um pouco de preconceito por ser uma mulher à frente do negócio. Creio eu que aquela questão da capacitação e qualificação é fundamental. Então, o planejamento bem feito, se preocupar com as diversas áreas da empresa. Pode ser só você. Não sei fazer. Hoje tem N profissionais que terceirizam serviços de uma maneira, inclusive especialistas em MEI.
Aham. né, que vão trabalhar só aquela pequenininha, mas que precisa de um auxílio, principalmente na área de finanças, na área de A área de comercial, gestão normalmente é um desafio, gestão. né? Então, eu vejo assim que hoje esse é um ponto crucial. E também, né, como a gente falou da parte técnica, tem que estar tinindo, tem que estar sempre atualizado. Eu acho que isso qualquer empreendedor tem que estar na sua área, tem que saber exatamente o que está acontecendo. Tá ligado que a concorrência faz, mas, porém, contudo, todavia, novamente, também tem que olhar o que o mercado totalmente diferente está fazendo, para aumentar o repertório. E aumentando o repertório, eu aumento também as minhas soft skills, que são as habilidades comportamentais, que hoje faz toda a diferença. Então, a gente vê muitos profissionais com a mesma capacitação técnica, Certo. fez a mesma faculdade, a mesma pós-graduação, por que que um está lá em cima e o outro ali está Penando. penando? Justamente porque ele tem essas habilidades comportamentais muito fortes. Então, pensar também nisso, de estar sempre atualizado, olhar a concorrência, olhar os outros mercados, mas pensar nessas habilidades comportamentais. Boa. E aí vem N, né? N, que é a questão da comunicação, a questão da liderança, Liderança, né? a resiliência mesmo, né? Porque empreender é algo que a gente tem que ter essa resiliência, pois existem vários altos e baixos. Sim. Então, são essas habilidades aí que vejo que são interessantes a gente também pontuar e estar alerta e no radar de todo mundo. Um desafio, não sei se tu concorda comigo, se não concordar, a gente está aqui batendo papo e eu vou aprender com o teu ponto de vista. Mas eu vejo assim, uma habilidade que é desafiadora para a mulher ainda é a parte da liderança. Eu até anotei, porque tu falou, eu não queria esquecer. Quando a gente fala de liderança, é uma habilidade que muitas vezes não depende só de mim. Ela impacta diretamente os liderados, né? Os outros. E aí, Lu, eu vejo assim, nós estamos num grande centro, nós estamos em Curitiba, nós estamos numa capital que, bom, além de ser uma das capitais mais desenvolvidas do país, é uma capital que incentiva o empreendedorismo feminino, seja pelo governo do estado, seja pela prefeitura, seja por iniciativas privadas, né? A gente tem esse ecossistema de inovação em Curitiba, a gente tem um ecossistema de empreendedorismo feminino que também está ligado ao ecossistema de inovação, etc. Então, vamos dizer que dentro do cenário Brasil, a gente está numa bolha, ou a gente está num lugar privilegiado ainda, com todas as dificuldades que a gente vê na Câmara da Mulher, mas a gente tem ali um certo privilégio que a cultura da cidade está preparada para, né? Quando você vai para o interiorzão, onde ainda há uma cultura extremamente machista, e é por isso que é muito difícil você falar de empreendedorismo feminino sem falar do contexto cultural, né? Você ainda vê liderados que têm dificuldade em aceitar a liderança feminina, né? Então, é delicado, assim, o quanto uma coisa interfere na outra, né? Por mais que você não queira trazer uma bandeira de feminismo, por exemplo, até porque o feminismo tem múltiplas facetas, né? E acho que as feministas mais raiz, assim, elas nem acham que tem mais de um tipo de feminismo, né? Mas para mim, e aí eu te digo, eu gostaria até de saber como tu te vê nesse sentido, mas para mim, quando a gente levanta a bandeira do empreendedorismo feminino, a gente está sim sendo feminista, porque a gente está querendo nada mais do que uma igualdade, sim. né? Então, mas voltando para o raciocínio inicial, para mim a liderança é desafiadora no cenário feminino, porque, primeiro, não depende só de mim, e segundo, porque nossa geração, ou até a minha geração, acho que depois de mim está mais aberta para isso, mas nós fomos criadas para sermos como se fossem submissas mesmo, né? Em diferentes graus, uns mais, uns menos, enfim, eu particularmente fui criada para ser financeiramente independente, mas as mulheres em geral da minha idade
foram criadas para casar, para, né, ser a mãe de família, que muitas vezes depende financeiramente do marido. Então, é muito difícil você tratar os cenários isoladamente, né? É muito complexo, concordo com você. Eu acho que, primeiro, a gente tem que se provar a todo momento. Exatamente. A gente trabalha 3 vezes mais. Além de ter toda essa questão da jornada dupla, tripla, enfim. Além disso, dentro do corporativo, ou como empreendedora, você tem que se provar sempre muito mais. Parece que você tem que fazer o triplo do que um homem faz para dizer, poxa, essa mulher é show de bola. Então, é complexo nesse sentido, mas eu vejo, por outro lado, esse trabalho de protagonismo, de trazer esse protagonismo, é trazer exemplos. Exatamente. Então, quando eu consigo me espelhar naquela mulher que teve sucesso, que está galgando um espaço super interessante, eu consigo ver, poxa, eu consigo chegar lá. Exatamente. Por isso que essa representatividade é importante. E seja num palanque político, seja numa mesa de uma instituição, seja em qualquer espaço, porque a gente se torna espelho. Exatamente, E a mulher começa a enxergar, poxa, é possível eu chegar lá. No momento que ela não tem uma referência, ela vai ter a referência da sociedade, as crenças, os padrões que foram incrustados ali na vida dela, né? E a partir do momento que eu tenho esse exemplo, o jogo começa a mudar. Então, eu vejo já esse ciclo de mudança. Eu também. De posicionamento de mulheres ali em diversos setores se colocando, falando, poxa, não gostei disso, não acho interessante essa forma como essa empresa está trabalhando com as mulheres, né? Mas também existem, sim, movimentos muito bacanas em diversas empresas, trazendo essa diversidade, que é fundamental, porque diversidade dentro das empresas promove maior produtividade. Com certeza. Então, várias cabeças com vários olhares é muito mais interessante. É isso que eu te digo. Muito mais interessante. É que o nosso feminismo é um feminismo de igualdade, né? Não é de extinção da raça masculina. Não, de forma nenhuma. A gente só não quer ganhar menos para fazer a mesma coisa, né? Mas, assim, inevitavelmente há que se citar esse aspecto cultural, porque, enfim, você está em posição de liderança e aqui na minha empresa eu também tô. E eu imagino para ti, por exemplo, que tinha uma indústria, quantas vezes a gente ouve piadinhas, né, do tipo, vou usar as reais aqui até para o pessoal se identificar. Poxa, às vezes você é firme numa reunião e você ouve aquela piadinha, tá menstruada, né? Pelo amor de Deus, não tem nada mais infeliz do que esse tipo de comentário. Ou muitas vezes a mulher, para conseguir ser ouvida, ou ela tem que elevar o tom de voz, ou ela tem que se posicionar tão firmemente que ela é tida como grossa. Todas essas coisas eu já passei, né? E qual é a forma disso ser quebrado, esse ciclo de não ser mais normal as piadinhas da menstruação? É falar sobre isso, né? A dizer, cara, isso daí é babaca, entendeu? A ensinar pro meu filho que... Eu muito confortável com a sua colocação. Porque para ser mais elegante, né? Tu é uma lady, né, Lu? Porque eu já olho e já falo, tem paciência para isso. Mas eu sempre falo, assim, que o meu maior legado é ter criado um filho, né? Então, eu acho que a nossa geração que passou por essas dificuldades vai deixar de melhor para o mundo, são filhos criados de maneira diferente. E esse falar sobre, para que outras mulheres se identifiquem, se espelhem, sabem que é possível, saibam que não é fácil para nenhuma, né? Você passou desafios, eu também. E abrir para o diálogo também. E trazer para esse diálogo também os homens, para eles verem que eles estão inseridos nesse mundo e que precisam. E o que eu tenho visto muitas
empresas me contratando para falar sobre empreendedorismo feminino Aham. para um público masculino. Claro. Porque é para eles entenderem E o que tu fala daí? Qual é a tua temática? Não, é justamente essa questão da diversidade, da importância para aumentar a produtividade, para você entender, para você ter esse olhar de empatia, como você consegue ser influente, né? Daí, no caso, até para mulher ou para homem, como você ser influente dentro da tua empresa, do teu negócio, né? Então, saber que muitas vezes você tem que ouvir muito mais... respirar, aquelas coisas assim que também esses são algumas crenças que colocaram para nós, mas que são verdadeiras. Respirar 10 vezes, refletir sobre aquilo para depois dar o feedback. Então, além de algumas técnicas que tem, né, de rapport, de espelhamento, que a gente consegue aí trabalhar também dentro das empresas. Isso é lindo, esse teu trabalho, porque assim, eu acho que muitos homens que fazem discriminação ou comentários infelizes ou qualquer coisa, não fazem intencionalmente. Não. Fazem porque foram criados assim e nunca pararam para pensar o quanto isso pode ofender ou desestimular, porque ofender não é o problema é que às vezes um comentário faz aquela mulher desistir. É isso que me deixa triste, entendeu? E desmerece o trabalho. Desmerece, sim. Então, se coloca um holofote em algo que ali não é o interessante e desmerece todo o trabalho realizado. Então, é complexo mesmo. E eu acho que essas conversas que incluem homens, elas são boas para isso, entende? Para que eles também entendam e daí possam repassar de forma diferente para os filhos deles. Sim. Né? Muitas mulheres conseguem transformar no bom sentido os maridos, os companheiros, por serem mulheres fortes ou de liderança e sabem que o marido saiu de um núcleo familiar mais machista, mas que é um homem que está aberto para essa conversa. Entendeu? E então acho que a transformação acontece assim, né? Com pequenos passos e podem ser passos carinhosos, eles não precisam ser raivosos, né? Exatamente. Eu lido com amor. Amor. Então. Né? Porque eu acho que é isso que é o importante, a gente trazer também essa questão humana de acolhimento, de escuta ativa, de ambos os lados, né? Isso, é por isso que eu sempre tenho uma certa ressalva de falar no feminismo, mas para mim o empreendedorismo feminino está muito ligado com o feminismo, mas eu não gosto nem do feminismo de vitimismo e nem no feminismo raivoso. Entendeu? E eu acho que num ambiente corporativo, por exemplo, eu conversei com o professor Pianaro, que é um neurocientista e cientista comportamental, enfim, inteligências humanas, a última especialidade dele. A gente conversou aqui sobre inclusão. E a gente estava falando sobre isso, assim, a diversidade nas empresas não é só o LGBT ou não é só a mulher na liderança, né? São as diferenças. Então, pode ser um espectro autista, pode ser uma pessoa que tem uma necessidade especial em algum membro, pode ser, enfim, todas. E até regionalismos. Até regionalismos, com certeza. E é isso que enriquece. Você imagina aqui, por exemplo, numa agência, né? Numa agência de comunicação, o quanto olhares e vivências diferentes fazem um resultado muito melhor, né? Então, seja líderes ou liderados, eu acho que a soma de homens e mulheres se escutando de uma forma mútua, harmoniosa, enfim, vai dar um resultado muito melhor. Porque sim, a gente tem o detalhismo, a gente tem a empatia, tem isso, tem aquilo, mas os homens vão ter talvez um lado racional ou lógico, ou tantos objetivos enfim, tão mais desenvolvidos, né? Então, eu acho que é isso, assim, esse acolhimento, a igualdade é o que faz a equação, né? E o que a gente quer é isso, né, Lu? Eu acho que muito do teu trabalho e o trabalho das câmaras é mostrar para as mulheres que elas são tão capazes quanto e que não é porque te disseram, seja lá na tua infância, seja agora com quem você está ou com as pessoas que você se relaciona, dizem que você não pode. Sim, você pode. Acho que é isso. É só dizer você pode, você é capaz. Por que não? Exatamente. Empoderar essa mulherada toda. Lu, querida, você quer, assim, deixar um recado final, algo que você acha que a gente não abordou, né? Ou então se dirigir mesmo às mulheres, enfim, um momentinho
Luciana Burco de ser? Eu quero primeiro convidar, né, para quem é empreendedora, quiser fazer parte da Câmara da Mulher, a gente está super aberto para receber, para se filiar, venha fazer parte desse movimento tão bacana. Minhas redes sociais, @luburco, meu Instagram, me segue lá, me acompanha. Teve alguma dúvida? Só mandar um alôzinho, eu gosto de responder e converso bastante com as pessoas. E, de uma maneira geral, eu vejo assim, eu gosto de uma frase que eu sempre trago em todos, e eu não falo ela literalmente, porque eu sou aquela pessoa que eu não consigo gravar piada, decorar frase, não sou maravilhoso, dessas, eu não também. sou dessas. Então, eu vou deixar uma frase final para essa mulherada, que contem com outras mulheres, que eu acho que é isso que é importante. Eu acho que a gente pode, sim, criar um ambiente amoroso, acolhedor, mas que você pode falar o que for, pode fazer o que você for, mas que realmente vai impactar é a maneira como você vai fazer as pessoas sentirem. Então, trazer o coração. Claro. Sempre trazer o coração. A gente tem que pensar objetivamente, a gente tem meta, objetivo. Isso é fundamental, mas nunca esquecer do coração. Desde a escolha do negócio até a marca pessoal, tem que fazer sentido, né? Tudo. Mas se faz sentir, faz sentido? Exatamente. Ai, lindo. Mas é por isso que é tão lindo o teu trabalho, porque tu faz com o coração, né? Eu amo o que eu Tu faço. ama se Obrigada, comunicar, obrigada. ama se conectar também, ama ouvir as mulheres, talvez até mais do que falar, do que mentorá-las. Você é uma pessoa que tem uma escuta bem ativa, né? Então, olha, eu queria muito agradecer por você ter vindo. Eu sempre pego eu na agradeço mão, trocar a essa energia gostosa. de gratidão. Ai, obrigada, Mi. Você é uma inspiração sempre uma delícia. para mim também. Ai, viu? Adoro. Recíproco. Bom, então vou agradecer aqui o pessoal que nos assistiu até o final, convidar a todos para se inscrever no youtube.com/Projetual Comunicação, ou quem prefere podcast no Spotify, estamos no Spotify também, é só procurar por Projetox. Lu, prazerzão, viu? Sucesso, Mi. Obrigada. Beijo. Até a próxima.